O livro de Deuteronômio é o último do Pentateuco e ele fala sobre o refalar de Deus. O povo, tinha vagado 40 anos no deserto por causa daquela situação que apresentou em Números, quando os espias relataram de maneira inadequada, o que era a boa terra de Canaã, e aquela geração não pôde entrar então na terra de Canaã. E aí o povo de Israel vagou 40 anos no deserto para que aquela geração morresse, e só os seus filhos, seus descendentes, é que poderiam entrar na terra de Canaã. E agora, esses descendentes estão ali perto da terra de Canaã, e aí Moisés tem que refalar a palavra de Deus a esse povo, porque eles não tinham acompanhado todo o processo. Eles tinham nascido ali no deserto, eles tinham sido criados no deserto, e era esse povo que agora estava prestes a entrar na terra de Canaã. Por isso que Deuteronômio 1:1 fala, são essas as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, no deserto de Arabá, de fronte ao mar Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Ezerote, Dizabete. E aí ele começa então a falar, a relatar tudo o que tinha ocorrido. Por exemplo, Deuteronômio 5, 1-4, depois o 6 e o 7. Chamou Moisés a todo Israel e disse: ouvi-me, ó Israel, os estatutos e juízo que hoje vos falo aos ouvidos, para que aprendais e cuideis em os cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor essa aliança, e sim convosco. Ou seja, os pais deles tinham morrido, e a aliança parecia que tinha sido feita com os pais, mas ele estava falando, não foi com os pais, foi com vocês que estão agora. Todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face falou o Senhor conosco no monte, no meio do fogo. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis outros deuses diante de mim. Então aqui é um refalar de Deus para aquele povo, para instruir aquele povo. E é muito interessante, o livro de Deuteronômio dá uma descrição da terra de Canaã como nenhum outro livro dá. Isso está em Deuteronômio 8, versículos 2, 3, 5, 7 a 10. Não posso deixar de ler esses versículos porque a descrição é maravilhosa. Olha qual que era a terra que eles estavam para entrar. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferros, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus, pela boa terra que te deu. Então aqui há uma descrição dessa boa terra, e essa boa terra representa Cristo. O livro que eu li, que mais me esclareceu sobre essa questão da boa terra, foi um livro que eu li há quase 40 anos atrás, que falava Cristo todo inclusivo. Então mostrava que o Cristo que nós desfrutamos é como essa terra de Canaã. Nós temos que entrar nela. E esse Cristo, nós vamos encontrar gigantes, nós vamos encontrar muitas coisas que vai tentar nos barrar de conquistar Cristo. Por quê? Porque se ele desse o Cristo para nós todinho de uma maneira fácil, os monstros surgiriam no nosso coração, que seria o orgulho, a ambição. Então por isso que o Cristo que nos é dado de maneira gradativa, para que nós possamos cada vez desfrutar um pouquinho mais dele. E tem diversos aspectos, vides, figueiras, romeiras, mas
ele tem águas, né? Águas que fluem dos vales, das montanhas, das fontes, mas ele também tem o ferro, o cobre, que nós podemos cavar. Por quê? Porque a palavra de Deus, às vezes, para nós é como um ferro e como um cobre. Nós batemos nela, parece que aquilo é muito duro. Mas conforme você vai cavando, vai ruminando, como nós vimos lá em Levítico, o resultado é que desse ferro e desse cobre nós encontramos alimento para comer. Então é muito maravilhoso, né, o livro de Deuteronômio. E depois, né, em Deuteronômio 12, ele mostra que ele vai estabelecer um lugar para que o povo pudesse adorar. Ele já está dando ali as bases, né, a semente com relação ao que vai acontecer com o templo, né, que foi providenciado todo o material por Davi, mas que foi edificado por Salomão. E depois também, em Deuteronômio 13, ele mostra, né, como que você vai saber que um profeta está falando por Deus ou não está falando por Deus. Porque vão surgir muitos falando que estão falando por Deus. Mas como você vai distinguir se ele fala por Deus ou não? Então ele dá um relato aqui em Deuteronômio 13. E Deuteronômio 18 também fala sobre isso, né, principalmente 13, 18, fala sobre essa questão de como discernir os profetas. E é interessante que em Deuteronômio 17, ele já antevia, né, que o povo iria pedir um rei para que governasse sobre ele. Porque na verdade Deus deveria ser o rei do povo, mas o povo sempre há uma necessidade de um homem, né, de alguém que o lidere. E aí ele estabelece os deveres do rei. E é interessante que ele fala que esses deveres o rei deveria guardar ele junto ao trono, né, para não se esquecer. E foi exatamente porque o Salomão não guardou isso que estava definido em Deuteronômio 17, que aconteceu o que aconteceu no final do reinado de Salomão, e o resultado foi a divisão das tribos de Israel e de Judá, né? As 10 tribos de Israel e a tribo de Judá e de Benjamim, que ficaram como o reino de Judá. E depois, é muito interessante, né, que mostra a questão do sucessor de Moisés. Moisés não pôde entrar na terra de Canaã porque teve uma rebelião, e ele, ao invés de falar a rocha, ele feriu a rocha. E ele não deveria ter ferido, ele deveria ter falado a rocha. Ele feriu a rocha antes, mas agora ele não poderia ferir, porque como que você vai ferir Cristo 2 vezes? Cristo é ferido uma vez só, na próxima vez você só fala. E como Moisés feriu 2 vezes, ele foi impedido de entrar. E ele queria. E aí Deus falou, basta, chega, você não vai entrar. Aí quando Moisés percebeu que ele não iria entrar realmente, ele poderia ter falado, então esse povo que se dane. Mas não, ele falou, Deus, não deixa esse povo como ovelhas que não tem pastor. Estabelece sobre esse povo um sucessor. Está em Números 27. Então é muito interessante o coração de Moisés, né, amando aquele povo, né? O povo, olha, o povo que deu tanto trabalho para ele. Mas Moisés, até mesmo quando percebeu que não poderia entrar na terra, ele ainda clamou a Deus para que Deus estabelecesse um sucessor. E é isso aí, encerra então o livro do Pentateuco, né? Estamos encerrando aqui nesse parque maravilhoso aqui em Portugal. E a próxima vez que nós continuarmos, né, nós devemos já continuar no Brasil em outras condições. Que Deus te abençoe, me abençoe, né, para que nós possamos cada vez mais desfrutar da palavra dele. Né? Não como ferro ou cobre, mas como cavando até ela se tornar o nosso alimento.